chegar até aqui. Olá! Bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste, imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, teremos uma série especial no mês de março, com mulheres que fazem a diferença, seja com a comunidade brasileira ou local na cidade onde moram ou até na sua cidade de origem. E são tantas mulheres que, no mês de março, teremos um episódio por semana, para conseguirmos dar voz e espaço para mais mulheres. Confesso que escolher apenas 4 mulheres para serem entrevistadas não foi uma tarefa fácil, e com certeza ainda quero trazer essas outras mulheres ao longo do ano. A convidada desse episódio é natural de Joinville, Santa Catarina, apaixonada por camping, mountain biking e justiça social, community worker por profissão e apreciadora de vinhos nas horas vagas, Gabriela Weiss. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Gabriela na fila da justiça? Oi, Bárbara, tudo bem? Então, meu nome é Gabriela. Todo mundo me chama de Gabriela Weiss, mas na verdade é Gabriela Weiss. Muito obrigada, porque era uma coisa que eu te perguntar. Não tem problema. Na verdade, meu sobrenome é Gabriela Cabral da Rocha Vaz, mas é tão longo que eu só deixo Gabriela Vaz, para não confundir o povo. E eu sou de Joinville, já estou fora do Brasil há quase 10 anos e hoje moro em Sydney há quase 6 anos. Eu sou community worker de profissão e estou terminando minha faculdade de social work aqui na Austrália. E o que foi então que te levou a sair do Brasil há 10 anos atrás? Então, o primeiro motivo de que eu saí do Brasil foi a minha mãe ter se mudado para a Itália. Ela se mudou para lá e depois de um ano, quase 2 anos de que ela tinha se mudado para a Itália, eu fui morar com ela. Mas é engraçado que, mesmo antes da minha mãe ter qualquer plano de ir para a Itália, desde sempre, desde muito novinha, eu sempre falava que eu ia fazer faculdade na Itália. Eu não sei porquê, não sei da onde saiu essa ideia, mas eu ficava repetindo isso para todo mundo que me perguntava. E, coincidentemente, minha mãe foi parar na Itália, teve uma oportunidade de ir para lá, foi, e eu acabei indo para lá também. Esse foi o primeiro motivo de eu ter saído do Brasil, né, para ir para a Itália. Aí eu comecei a trabalhar na Itália, comecei a fazer faculdade de geologia, não consegui terminar por causa de burocracias e etc. Depois eu fui para Londres para estudar inglês, trabalhei como cleaner, como a história de todo mundo, né? Trabalhar como cleaner. Voltei para a Itália depois disso, trabalhei mais um tempo por ali, trabalhei muito bar, muito pub, entrega de panfleto, muito evento. A vida de todo imigrante, né? Tentando recomeçar a vida em outro país. E quando eu estava com planos de voltar para a Itália, eu acabei tendo a oportunidade de vir aqui para a Austrália também. E como que foi então escolher a cidade para você ficar e se instalar assim? Então, por que não ficar na Itália? Que oportunidade que foi essa que surgiu aqui? A Itália não era mais uma opção porque, infelizmente, eu nunca me senti bem-vinda na Itália para morar. Nos primeiros anos, eu acho que nos primeiros anos que tu se muda para um país, tu tá meio que numa lua de mel, assim, tu não vê muitos os problemas, tu acaba, eu pelo menos sou assim, eu sou meio desligada, sou, mas eu acho que os primeiros anos da maioria das pessoas é assim, né? A gente não enxerga muito o racismo muito na tua cara, o preconceito e tal. Depois de alguns anos eu fui percebendo que eu não me sentia bem-vinda na Itália, eu não me sentia parte da sociedade italiana e eu estava já com planos de sair da Itália. Ou eu ia de volta para o Brasil, ou eu ia achar algum outro país, mas naquele estágio da minha vida, para eu conseguir estudar e tal, o Brasil era a única opção. E daí, que num dia que eu estava trabalhando num pub, um australiano foi tocar com a sua banda lá no pub, a gente acabou se conhecendo e tal, nos casamos na Itália e viemos para a Austrália. E aqui estou, em Sydney, desde então. Gente, veio por amor, que lindo. Sim, meu amor. E foi muito unlikely. A gente se conheceu numa cidadezinha de campo, assim, da Itália.
Não tinha nada, só tinha um pub naquela cidadezinha, que era o pub que eu trabalhava, e ele veio com a banda dele tocar lá, a gente se conheceu. Era pra ser, porque olha, não tinha chance de um australiano conhecer uma brasileira naquela cidadezinha da Itália. E que tipo de música, que banda que era essa? Ah, ele adora jazz. Inclusive, um dos primeiros papos que a gente teve foi sobre música, que ele adora música brasileira, bossa nova e tal. Aí se apaixonou pela música brasileira e por uma brasileira. Cara, que incrível. E que faculdade que você acabou fazendo, então? Ou não fez nenhuma nessa aí entre Itália e Brasil? Então, eu comecei faculdade de geologia na Itália. Não me pergunte por quê. Não, tô brincando. Mas é que eu comecei a faculdade de geologia na Itália porque para tu começar alguns cursos na faculdade tem que fazer um exame, um teste para entrar, né? E eu não falava nada de italiano naquela época. Eu cheguei na Itália sem falar nada de italiano. Então eu não tinha condições de passar um exame para começar uma faculdade. E um dos poucos cursos que não exigiam um exame para entrar era o curso de geologia. Aí foi o que eu comecei aprendendo a língua, estudando e tal. Foi muito legal, mas é porque eu terminei o ensino médio no Brasil, eu não podia começar a faculdade, eu não podia começar a faculdade na Itália e não me avisaram isso no começo, aí me aceitaram, eu comecei a faculdade, tive que parar, foi uma confusão. Aí, porque eu não podia, eu entendi que não ia conseguir estudar na Itália, não ia ter como. Eu estava voltando para o Brasil quando eu conheci o meu marido e a gente veio para a Austrália. E como tem sido, então, essa profissão? Né? Eu te apresentei, na verdade, como community worker, porque eu coloquei no Google Tradutor e a tradução de trabalhadora comunitária me soou tão estranho que eu preferi deixar em inglês e deixar para você, por favor, me explica o que é uma community worker, o que você faz. Trabalhadora comunitária estaria certo? Olha, eu não sei se existe essa definição de trabalhadora comunitária no Brasil, para ser bem sincera. Realmente eu não sei. Community worker aqui é toda profissão que seja voltada para o desenvolvimento da comunidade, né? Da sociedade, assim, no geral. O mesmo se encaixa com social work. Eu não sei exatamente como traduzir social worker para o português. Assistente social. É, Teremos a gente vai ter nesse especial de março, a gente trouxe uma assistente social. ai, que legal. Entendi. Eu conversei uma vez com uma assistente social que se formou no Brasil e estava trabalhando aqui como social worker, e ela disse que é um pouco diferente, mas é o mais parecido, né, realmente. Então, aí, community worker, o meu trabalho hoje, eu sou contratada como community worker pela Sydney Community Forum, que é uma non-for-profit organization, e eu faço várias coisas, mas eu sou responsável principalmente por dois projetos, o Target Early Intervention, que é que é um projeto que visa trabalhar com comunidades em desvantagem para tentar diminuir os stressors, os estresses que comunidades em desvantagem normalmente passam para prevenir violência doméstica. Esse é a gente dá todo o apoio, todo o suporte para a família, para a comunidade, financeiro ou qualquer outro tipo de suporte para não chegar à violência doméstica, que se fez um estudo que se entendeu um link muito direto entre esse tipo de dificuldades que comunidades em desvantagem passam com violência doméstica, né? Então a gente trabalha com isso. Eu faço parte do projeto que dá suporte aos estudantes internacionais, que ano passado a gente começou e está continuando até hoje o WOS International Students Chapter, que foi criado para dar suporte aos estudantes internacionais durante a pandemia. Hoje nós temos um espaço físico do ladinho da Central Station, o que é uma conquista muito maravilhosa. Nós estamos movimentando uma campanha que já vem de muito tempo, mas a gente está tentando reviver essa campanha de conseguir desconto de estudante no transporte público para os estudantes internacionais, além de lutar para que
os estudantes internacionais sejam mais respeitados aqui na Austrália, e sejam tratados com mais humanidade, não só, como eles chamam de cash cows, né? De só trazer dinheiro para o país. E empoderar os estudantes para que eles lutem e não aceitem pagamento abaixo da lei. A gente dá todo o suporte, toda a informação que eles precisam. E várias outras coisas que a gente vai descobrindo com o tempo, trabalhando com os estudantes internacionais, quais são as necessidades, né? E às vezes varia de comunidade para comunidade. As necessidades dos estudantes internacionais brasileiros às vezes não são as mesmas dos estudantes internacionais do Nepal, por exemplo. Então a gente trabalha além de coisas em comum, que todos os estudantes precisam, a gente também trabalha com os estudantes de comunidades de linguísticas, né, diferentes, com as necessidades específicas daquela comunidade do Nepal, do Brasil, da China e etc. Caramba, que interessante. E como é que você foi parar nessa profissão? Nessa profissão, tu diz social work, a minha faculdade, ou esse de community worker que eu tô agora? Bom, o de community worker, a gente entra nele, aí a gente vai pra. Porque um meio que puxou o outro, certo? Aham, exato. E foi literalmente porque eu estava fazendo um dos cursos da minha faculdade, exigia 20 horas de trabalho comunitário, isso em 2020. E esse trabalho comunitário, como a minha professora soube de um projeto que eu cofundei, é assim? Cofundei? Meu Deus, como é que se fala isso em português? Acho que tá Fundei, certo aí. é, Bom, você foi cofundadora, então se isso. cofundei não é certo, você é cofundadora. Isso, exatamente. Eu sou cofundadora de um projeto que a gente fez em 2020 para dar suporte para os estudantes internacionais brasileiros durante a pandemia. A minha professora ficou sabendo e me sugeriu de que eu fizesse essas 20 horas de trabalho comunitário numa organização que estava dando suporte aos estudantes internacionais. E era o Oz International Students Chapter. Eu entrei lá para fazer 20 horas, 9 meses se passaram e eu ainda estava lá trabalhando para eles como voluntária. Então, eu acabei trabalhando, que era uma causa que eu já era muito apaixonada, eu já estava engajada, né? Então, eu entrei de cabeça e trabalhei bastante, trabalhei demais, até estava bem cansada no final do ano passado, mas acabou sendo muito positivo que a Oz International Students Chapter fazia parte do Sydney Alliance, que é uma organização, e o Sydney Community Forum, que é a outra, né? Era meio que uma junção dessas duas, formaram o Oz International Students Chapter. E no início desse ano, o Sydney Community Forum estava precisando de alguém para coordenar esses dois projetos, e como eu já era envolvida na organização como voluntária, eles me ofereceram essa posição de Community Worker. E assim que eu comecei lá. Foi muita sorte, né? Porque eu ainda sou estudante, então eu estava, acho que, no lugar certo, na hora certa. Por isso que eu digo para todo mundo que está nessa área de social work, etc., se envolver se tem tempo, né? Que de vez em quando a gente tem que trabalhar para sobreviver, mas tendo um tempinho, se envolver em voluntariado mesmo, que às vezes tá no lugar certo, na hora certa, faz toda a diferença. Interessante. Então, e o que foi que te levou a escolher estudar essa área de social worker? De social work foi muito natural assim na minha vida, porque eu cresci com a minha família fazendo trabalho voluntário, envolvido em caridade, né? Os meus finais de semana, desde que eu me conheço por gente, era passado com a minha família ao redor de Joinville, onde eu nasci, em comunidades mais carentes, em desvantagem, com meu pai tocando violão, minha mãe cantando, distribuição de alimento, eu na cozinha pequenininha ajudando a cortar legume para preparar a sopa para aquelas pessoas e tal. Eu nem sabia que as outras famílias não eram assim, sabe? Era tão parte do nosso dia a dia, da nossa família, que eu achava que toda a família fazia isso, que era assim. Então isso era parte de mim, era parte de como eu cresci. E eu fui ficando mais independente e continuei fazendo caridade e trabalhando como voluntária por mim mesma, né? Eu até lembro que tinha uma família uma família muito, muito, muito carente, que o meu pai e minha mãe davam muito suporte, eu lembro da carinha de todos os filhos, assim, eram 6 crianças, todos HIV positivo, porque os pais eram viciados em drogas,
e a avózinha, que era muito doente, quase não conseguia levantar da cama, que cuidava dessas 6 crianças, né? Eu lembro da gente ir lá, levar comida e almoçar com eles e tal. Então eu cresci muito consciente do conceito de privilégio, que nem todo mundo tinha o que eu tinha. E eu cresci também muito consciente de que eu tinha que ser parte da mudança que eu queria no mundo, na minha sociedade, ou em qualquer espaço que fosse, né? De que se eu tenho privilégio, eu tinha que usar para empoderar e dar voz para aqueles que não têm. Era um conceito muito, muito forte, assim, desde sempre, na minha vida, na minha personalidade, por causa da forma que eu cresci, né? Então, acabou que eu cheguei na Austrália e vi que eu poderia fazer dessa minha paixão de trabalho voluntário, de voluntariado, uma profissão, que é o de social worker, né? E realmente focar nisso e receber por isso, que todo mundo precisa de dinheiro também, né? E foi mais ou menos isso, foi o que me levou, e eu sou muito apaixonada pela minha profissão, eu sou muito apaixonada. Eu tenho até dificuldade de vez em quando de parar de trabalhar, sabe? Minhas amigas vivem falando, desliga a gabizeira, que elas me chamam de gabizeira, desliga a gabizeira, que eu tô aqui, eu entro em reunião e eu faço aquilo, eu faço isso, porque faz parte de mim, na verdade, faz parte dos meus valores, eu acho. Pois é, e você deu até entrevista, né? Para um veículo aqui da Austrália. Como que foi isso? Tu diz a SBS Português? É. Então, eu dei essa entrevista para a SBS Português, não sei nem como eles me acharam, mas eu dei essa entrevista para a SBS Português para falar sobre. Era uma campanha do Oz International Students Chapter, que eu estava tentando trazer mais a comunidade brasileira, porque não tinha muitos estudantes brasileiros se beneficiando da ajuda que o projeto estava dando. Então, eu estava apostando muito nos grupos brasileiros e tal. E eu acho que eles viram as minhas postagens e me contataram e eu aceitei porque era uma plataforma a mais para informar a comunidade brasileira do trabalho que o Oz International Students Chapter estava fazendo, né? Então foi muito legal. Tava nervosa, mas deu certo. E como que você acha que tem sido a aceitação dos estudantes brasileiros, principalmente, né, na época da pandemia, que o projeto que você cofundou, como que foi essa receptividade? Teve gente que, mesmo passando necessidade, ainda ficava meio assim, sei lá, né, receoso de querer pedir ajuda ou de receber ajuda, ou de se voluntariar também para auxiliar vocês no trabalho que fosse preciso? Então, foi um momento bem, bem complicado, né, para os estudantes internacionais aqui na Austrália. A situação foi assim de uma extrema necessidade e tinha estudante a um passo de ser morador de rua, assim, não ter condição de pagar o aluguel e ter que ir para a rua mesmo e não ter condição de comer 3 vezes ao dia. Tinha estudante que não estava conseguindo comer 3 vezes ao dia porque não tinha dinheiro. Então, a ideia começou com uma colega minha, a Beatriz, me ligando, porque ela é envolvida em projetos sociais e se interessa muito, e sabia que eu também era. E ela me ligou e falando, Gabi, eu não estou mais aguentando ver os pedidos de ajuda de brasileiros nos grupos de Facebook brasileiro, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, então tá, então vamos fazer alguma coisa. Começou assim. E a gente viu que tinha uma proporção muito parecida de pessoas pedindo ajuda nos grupos de Facebook e pessoas oferecendo ajuda. Mas essas informações estavam se desencontrando. E a gente entendeu, cara, tem gente precisando de ajuda e tem ajuda sendo oferecida. A gente só precisa organizar todas essas informações. Então a gente resolveu que o Coronavirus Relief Project ia ser uma ponte entre as pessoas precisando e as pessoas oferecendo. E foi isso que a gente fez. E, Bárbara, o número de voluntários, de brasileiros aqui que não estavam numa situação ideal, mas tinha um pouquinho a oferecer, se colocando disponível para o projeto para ajudar, foi assim enorme, foi lindo, foi maravilhoso, me deu um orgulho muito grande de ser brasileira e de fazer parte da comunidade brasileira. E a gente teve mais de 60 voluntários cozinhando marmita para quem não podia cozinhar, oferecendo consulta gratuita como psicóloga ou como counselor. A gente teve médicos oferecendo informações em relação ao Covid-19.
A gente teve personal trainers ensinando exercícios fáceis de fazer ou até alongamento para fazer em casa, porque né, estava todo mundo em casa parado. A gente teve chefes disponibilizando receitas fáceis e baratas, mas nutrientes, com bastante nutrientes para se fazer em casa, para economizar dinheiro, mas para comer bem. A gente conseguiu mais de, sei lá, $3.000 em food vouchers para se distribuir pela comunidade. Foi muito legal. Teve até a história, uma menina brasileira, ela pegou Covid bem no comecinho, assim, de tudo. Então, tava muito nebuloso o que era, quais eram os sintomas, o que acontecia. E ela ficou muito mal. Ela ficou de cama, com dores no corpo. Foi muito complicado o caso dela. E nós entramos em contato com ela, ou ela entrou em contato com a gente, não me lembro. Entrou em contato com o projeto, né? E a gente teve gente cozinhando marmita, levando para ela, porque ela não conseguia cozinhar, não conseguia sair de casa. A gente teve gente doando food vouchers para ela conseguir se alimentar, porque ela não estava podendo trabalhar. A gente teve psicólogas atendendo e dando suporte para ela gratuitamente. Esse é um exemplo de vários, muitos que a gente presenciou, né, enquanto projeto. Então foi muito legal. Foi um momento muito difícil, porque eu estava trabalhando das 9 à meia-noite, todos os dias, para dar conta de todos os pedidos, e Facebook Page, Instagram. Não só eu, né? As outras pessoas também. Nós éramos em 3, eu, a Beatriz e a Susan. Nós estávamos trabalhando das 9 à meia-noite mínimo para dar conta de tudo, mas foi uma injeção de orgulho do brasileiro, de que quando a gente se une realmente para ajudar, sabe? A gente tem as picuinhas e tal, mas nós somos um povo muito solidário, que a gente realmente se doa. Mesmo tendo pouco, a gente se doa. E foi muito legal ver isso. Nossa, incrível. Eu lembro do caso dessa menina. Ela explicando, né, também as etapas, né, da doença, de como que foi, o tanto de tempo que, né, ela teve que ficar sendo em observação, né, nesse sentido, e o tanto que ela precisou de ajuda e como foi menos uma preocupação, né, para ela. E por mais que os estudantes, né, estrangeiros eles precisam ter aquela comprovação financeira para poder tirar o visto, que eu lembro que foi um grande tópico, né, no ano passado, principalmente no começo da pandemia e do lockdown, que haviam controvérsias muito grandes, tanto dentro da comunidade brasileira que já era residente e cidadão, e também até da comunidade local, que ficou questionando muito o porquê de ajudar tantos desses estudantes, sendo que um dos requerimentos do visto é você comprovar que você tem condições de se manter financeiramente pelo, né, o período de validade do seu visto. Como que foi ter que lidar um pouco com essas críticas e mesmo assim continuar batalhando aí pelos direitos dos estudantes internacionais? É realmente um tópico bem complicado, né? Que eu acho que a população local aqui da Austrália ficou muito dividida em relação a isso. E enquanto a gente estava trabalhando enquanto eu estava trabalhando com o Coronavirus Relief Project, que era só voltado para a comunidade brasileira, eu não estava exposta muito a essa visão assim que estava rolando, porque a gente trabalhou muito com o Facebook, né, com a página de Facebook de brasileiros e tal, etc. Quando eu comecei a voluntariar para o Oz International Students Chapter, que eu comecei a trabalhar com estudantes internacionais de diversos países, eu soube quanto o racismo e o preconceito tinham aumentado, quanto muita gente tinha essa opinião, né, de vocês tinham que comprovar renda para vir para cá, agora não tem mais, etc. O que acontece é que os estudantes internacionais têm um visto para estar aqui, ninguém está ilegal, né? O visto de estudante é aceito aqui pelo país, então eles entram legalmente. Numa pandemia, numa situação como foi o Covid-19, não existe situação ideal para ninguém. E deixar os estudantes internacionais aqui completamente a esmo, sem nenhum tipo de apoio, literalmente não ligando se eles estão dormindo embaixo da ponte ou se eles não estão comendo, é contra o human rights, não existe isso, né? Se o país aceita o estudante internacional para entrar, para trabalhar, para estudar, mas fala,
não quero nem saber o que acontece, isso não existe. Tipo, o país também tem responsabilidades, né? Eu não me foquei muito, eu não estava muito focada em tentar responder esse tipo de questão, para ser sincera, ou tentar entender o meu foco era se a pessoa mentiu ou não, sei lá, não sei nem se existe isso, conseguir mentir para entrar no país ou não. Para mim, o que interessa é que a pessoa não está comendo. O que me interessa é que tem estudantes de 20, 19 anos, mulheres, meninas de 20, 19 anos, para ser expulsas de casa porque não está pagando o aluguel. Então a gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, esse era o meu foco, dar apoio e tal. Então eu não me aprofundei muito, que eu acho que isso é irrelevante, assim, na minha opinião. Se tem gente passando dificuldade, passando fome e com estresse, arrancando cabelo de estresse, que eu vi muitos estudantes chegando com falha no cabelo do estresse porque não ter dinheiro para pagar aluguel, estudando uma família que os pais estavam aqui, indianos, os pais estavam aqui com 2 crianças, e os 2 fazendo faculdade, ligaram lá para nossa associação e falaram, a gente não come há quase 2 dias. Eu só peço para vocês que se a gente morrer, vocês mandem nossos corpos para ser enterrado na Índia. É a única coisa que a gente quer. E isso, esse ponto, eu não me interesso se eles tinham ou não dinheiro de estar aqui na Austrália, entendeu? É uma família que está a ponto de morrer de fome e só quer que os corpos deles sejam enterrados com a família deles na Índia. Eu acho que o pessoal, essas pessoas que querem falar de visto, de documento, tem que lembrar que por trás de documento existem pessoas, existem rostos para essas estatísticas e para esses estudantes internacionais que a gente vê ser mencionado sempre no jornal e tal. Existem pessoas que passam fome, que passam necessidades, que estão com saudade da família, que estão trabalhando muito aqui e vieram para cá procurando uma vida melhor, sabe? Então, eu acho que a gente tem que focar no que é importante realmente, na minha opinião. Com certeza. E querendo ou não, não foi uma situação de problema global. Não tem, né, não há comprovação o suficiente de que, mesmo que se fosse comprovado, né, muitas pessoas que eram esses suportes financeiros também estavam precisando desse dinheiro, afetou, né, de um nível de que é quase, né, um cada um por si. Uhum. E quem pudesse, né, tá ajudando dessa maneira, né, com o que fosse, com o tempo para ajudar alguém a fazer um supermercado para as pessoas que eram mais vulneráveis, né, e não podiam sair de casa, ou doando alguma marmita ou algum alimento, ou quem não perdeu o emprego e tinha tanta gente que, né, principalmente no começo, muita gente perdeu shift, né, então perdeu trabalho. Eu posso contratar alguém como cleaner ainda na minha casa, então venha algum jardineiro, né, alguém para continuar, porque muito dos trabalhos dos estudantes foi impactado também. Cafés e restaurantes foram fechados. Na Austrália, pelo menos, eles ajudaram no sentido de abrir muitas vagas em supermercados, né, para a Uhum. galera poder ir, aumentou a carga de horário para poderem trabalhar, mas não era suficiente para ninguém, para todo mundo que estava aqui, né, não importando o visto que tivesse, sendo cidadão ou não. Não estava sendo suficiente, né, para É todo mundo. E verdade. fora que nenhum desses estudantes tinha os direitos dos auxílios do governo. Uhum. Foi bem complicado realmente. E o trabalho que você faz agora, você comentou, né, no comecinho que vocês estão lutando pelos direitos por exemplo, do desconto no transporte público. Como que vocês fazem esse tipo, né, de movimentação, de trabalho? Quais outras coisas que vocês estão tentando reivindicar para o direito dos estudantes? Sim, a associação, a organização que eu estou trabalhando, ela parte muito do princípio de que sozinhos a gente não pode mudar nada, a gente não vai mudar nada. Então a gente sempre entra em parceria com outras organizações, né? E isso cresce muito o nosso potencial, que nós somos uma organização de, sei lá, 7 pessoas, mas nós temos projetos acontecendo agora, a gente tem pelo menos uns 10, sei lá. Porque não é só a gente, somos nós e várias outras organizações, né? Então, eu estou mais envolvida. Tem outros, tem um projeto de conseguir Affordable Renewable Energy. Como é que se fala isso em português, meu Deus? Energia sustentável, barata para imigrante. Tipo, conseguir painel solar, essas coisas assim, que hoje em dia é muito caro, mas que vai
faria com que os imigrantes economizassem dinheiro. E também eles fizeram uma pesquisa de campo e chegaram à conclusão de que se tem uma ideia de que imigrante não se importa com o global warming e com o environment. Meu Deus, tá? O português fugiu, que já não tem mais aqui, né? Meio ambiente. O meio ambiente, exato. Então esse projeto foi criado para mostrar que não, a gente se importa e muito, só que nós estamos em survival mode, né? A gente está sobrevivendo aqui, a gente tem que trabalhar muito, etc. E está sendo muito legal esse projeto, porque tem muito imigrante se envolvendo, sendo os líderes dessa campanha. Então, esse é um dos projetos que nós estamos envolvidos. Aí, com os estudantes internacionais, tem esse espaço na cidade, né? Na City, pertinho da Central Station, que a gente faz funcionar ali, participa e tal. Tem o Travel Concession, que é esse conseguir que os estudantes internacionais paguem como estudantes, que até quando tu fala, tu vê quão ridículo é, né? Os estudantes internacionais, a gente está lutando para que os estudantes internacionais paguem como estudantes no transporte público, né? E essa também está envolvendo bastante, ou várias outras organizações e gente com políticos e etc. Qual é o outro que tem? A gente faz constante eventos que a gente chama de listening campaigns, que é onde a gente traz vários estudantes para fazer tipo um survey qualitativo, assim, de ouvir as histórias deles, ouvir as histórias de diferentes estudantes, tentar encontrar pontos em comum nessas histórias, nessas dificuldades, nos problemas que eles passam aqui, organizar quais são os principais problemas, os que mais foram comentados, e a partir dali tentar entender, na visão deles, qual seria a solução, e daí organizar campanhas para endereçar esses problemas com estudantes internacionais como líderes. Então, todos os nossos projetos normalmente começam com nós escutando os estudantes internacionais, organizando toda aquela informação, capacitando estudantes internacionais para serem líderes desses projetos, capacitando e pagando também, que eles são pagos também, eles são trabalhadores da nossa organização, né? O que mais que a gente faz lá? Esses, na verdade, são os principais projetos assim que a gente está organizando. Na próxima terça vai rolar um listening campaign, né, que é esses eventos para a gente escutar os estudantes internacionais com estudantes nepaleses, porque agora na Austrália, o maior grupo de estudantes é o chinês e o segundo são nepaleses, o terceiro são indianos e o quarto brasileiros. E estatisticamente os estudantes nepaleses são os que sofrem mais com wage theft, que é ser pago abaixo da lei. Os estudantes nepaleses são os que mais sofrem com isso. Então, a gente está organizando uma listening campaign, onde a gente vai ouvir os problemas desses estudantes, entender quais são os principais problemas, organizar, capacitar líderes para tocarem alguma campanha, algum projeto para ajudar e dar suporte para os estudantes internacionais nepaleses. Esse vai ser específico do Nepal. Quando eu digo é a organização, né? E a gente já está organizando para fazer uma listening campaign com brasileiros, com estudantes brasileiros aqui na Austrália, para entender quais são os problemas específicos dos estudantes brasileiros, estudantes internacionais brasileiros na Austrália, e tentar dar suporte. Já estamos envolvendo alguns líderes brasileiros, né, para fazer parte disso. E assim a gente vai devagarzinho, de acordo com a nossa capacidade, o que a gente pode fazer, a gente vai tentando dar suporte para os estudantes aí. Ficou claro? Ficou sim. E aí uma pergunta que me vem agora, ainda mais que você falou que, né, tem pagamento também para esses estudantes. Como que rola o funding? Dinheiro? Aí, não sei nem como falar isso, mas de onde sai o dinheiro, né? Como vocês recebem, sendo trabalhadores, e como vocês recebem dinheiro para aí repassar para esses estudantes? A organização Sydney Community Forum já existe desde 1974, eu acho. Então, eles têm já parceiros de longa data
que dão suporte financeiro, né? Que é uma non-for-profit, então só com doações, mas como eles já existem há tanto tempo e é uma organização muito responsável, que sempre consegue continuar muitos projetos e tal, tem muitos parceiros, né? Muitos patrocinadores. O Sydney Community Forum é parte do Sydney Alliance. O Sydney Alliance é uma aliança de várias organizações que o Sydney Community Forum faz parte. E o Sydney Alliance aplica para receber dinheiro do governo, né? O Sydney Community Forum não diretamente, porque a gente não quer ter essa necessidade de ter que obedecer ao governo. A gente não quer ter essa... Oh, meu Deus, esqueci a palavra. Essa amarra, sei lá, essa necessidade de não poder ser livre e independente de fazer o projeto que a gente quiser, porque o governo está nos dando dinheiro. Mas o Sydney Alliance não liga para isso, tipo, pega dinheiro do governo e a gente faz parceria com eles. Então, indiretamente, a gente tira proveito do dinheiro público, mas não diretamente, então a gente pode ser independente. E é isso. E a minha chefe, a Asha Ramzan, ela tem anos de experiência nessa área, então ela sabe muito bem como lidar com dinheiro, como gastar o dinheiro, como investir. Então ela consegue manejar muito bem. E não existem voluntários na Sydney Community Forum. Ela não acredita, ela diz que a gente walk the walk, a gente não talk the talk, a gente não fala e não faz. Se a gente diz que a gente não explora estudantes internacionais, ou que a gente luta para não exploração, a gente não vai explorar aqui dentro. Então, todo estudante internacional que trabalhar para a gente vai receber e vai receber bem. E é isso que ela faz. Todo mundo que trabalha para a gente, seja em projetos que vão durar um ano, seja em posições como a minha, que não é só para um projeto, é ongoing, né? Todos são pagos, ninguém é voluntário ali. E eu acho isso um princípio muito bom, muito interessante, por isso que eu gosto muito de trabalhar lá. Como eles fazem exatamente com o dinheiro, eu não sei, eu não faço parte direta dessa logística aí, mas dá certo, eles já estão desde 1974 e nunca, como é que é? Como é que eles falam? Nunca entraram em falência, então acho que tá dando certo. Nossa, que bem interessante mesmo. É bom ver isso, né? Os valores aí sendo aplicados dessa maneira, de que isso é uma coisa que nós acreditamos e lutamos, e é implementado, né, aqui dentro e a gente vive, né? Tipo, live and breathe dentro desses valores. Exato, E quais são os desafios que você acha que você já passou por você ser mulher e imigrante? Ainda mais que você tem uma lista extensa aí de não só Austrália. Bom, você já meio que tocou no ponto de que na Itália você não se sentia, né, muito pertencente ou muito bem-vinda. Quais são alguns dos desafios que você acha que você já passou ou que você até passa no momento? Quando eu fiquei pensando assim, como eu sabia que a gente ia falar sobre, né, o teu podcast sobre isso, eu fiquei pensando quais foram os meus maiores desafios. Eu sou meio desligada, assim, eu levo umas porradas na cara e eu nem percebo, eu falo, oh meu Deus, que isso? Então, tipo, às vezes eu nem sei lá, às vezes eu nem percebo, mas eu fiquei pensando e descobri que eu tive uma dificuldade muito grande de me entender e ser independente quando eu cheguei na Austrália. Eu acho que mulheres que chegaram na Austrália já casadas com um australiano vão me entender. Eu cheguei aqui, eu me comunicava com meu marido em italiano só, porque eu não falava inglês, ele não falava português, a nossa língua era italiano. Então eu cheguei na Austrália sem falar inglês, sem conhecer ninguém, com um dinheiro super limitado. Então, e o meu marido chegou aqui, voltou para o país dele, estava com a família dele aqui, já voltou empregado, né, com emprego. Então, e falando a língua, obviamente, que ele é australiano. Então, eu me sentia completamente, não só me sentia, eu era completamente dependente dele. Se eu preciso, para abrir conta no banco, eu precisei dele. Para alugar essa casa aqui, entrou no nome dele. Para as pessoas que eu conhecia, era a família dele. Os amigos que a gente saía no começo, porque eu tinha acabado de chegar, eram os amigos dele. Então eu não era a Gabriela, eu era a esposa do Mitch. Meu marido se chama Mitch. E isso me dava muita agonia, porque eu já morava sozinha, já morava fora do país, eu já estava me bancando e vivendo independentemente há muitos anos. Aí eu chego aqui e eu quase não sou mais independente, eu era dependente dele. E é muito frustrante,
porque eu não era uma mulher dependente. Eu era já independente, mas eu estava naquele momento dependente, né, dele. E eu tinha muito senso de culpa, assim, porque eu sentia tanto julgamento de casar por visto. Ai, casou pra sair, o MIT te salvou. Ai, como é que você fez pra casar? E era um momento tão complicado, porque eu estava lidando, eu estava aprendendo a língua, estava entendendo a nova cultura aqui na Austrália, estava sendo inserida uma nova família, que era a família do Mitch, estava lutando para tentar começar os meus estudos aqui. Era tanta coisa, era tanta emoção, tanta coisa complicada assim que eu estava vivendo, que eu ficava, gente, será que eles estão certos? Será que eu inconscientemente casei, não por amor, mas pelo visto e tal? Eu comecei a duvidar de mim, assim. Eu estava num momento de muito vulnerável, né, emocionalmente e tal. Eu tô há 6 anos na Austrália. Eu vou te dizer que no último ano, depois de 5 anos, que eu comecei a voltar a ser a Gabriela e não só mais a mulher do Mitch. E foi muito complicado. Eu achei muito complicado. De novo, como eu sou meio distraída, eu nunca percebi exatamente quão difícil estava sendo. Mas hoje, olhando para trás, foi muito complicado. Foi muito desgastante, muito frustrante. Muita terapia nas costas para conseguir lidar com tudo isso. Mas eu acho que esse foi o meu maior desafio, assim. Eu tive muitos privilégios por já vir casada com um australiano, então visto e etc. nunca foi um problema para mim, né? Porque eu tinha direito, mas teve esse outro lado também de não ser vista e não me ver por quase 5 anos como um ser independente, uma mulher independente, a Gabriela Cabral da Rocha Vaz, mas só a mulher do Mitch. E é muito ruim isso, horrível. Nossa, eu não consigo nem imaginar. E isso também mostra para as pessoas, né, que muita gente também acaba não entendendo. E mesmo se você não tivesse vindo pelo visto dele, se você tivesse imigrado já com uma residência permanente, tem muita gente que ainda não enxerga que mesmo você não vindo com visto de estudante e vindo com um visto para cá que te dá todos esses direitos, ainda assim não é fácil. Você ainda vai ter desafios, né? Você veio, que bom que você tinha pelo menos essa uma pessoa, né, no começo para ser essa sua referência e ajuda. Mas mesmo assim, você, né, sozinha, teve que criar toda a sua rede de amigos, como qualquer outra pessoa que vem para uma outra cultura. Você também teve que aprender a língua, né? Não é a mil maravilhas assim, olha, tá aqui meu pedacinho de papel e então a vida é cor-de-rosa e tá tudo certo. Aham, exatamente. E como a gente, tu como uma mulher independente, feminista e tal, a gente luta tanto para não ser vista daquela forma que eu ficava pensando, meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso, eu tô fazendo o que eu sempre lutei contra, né? Ser independente, ser uma mulher independente, eu vim pra cá pra ser dependente do meu marido, eu não tô acreditando que eu fiz isso. Então eu também me culpava muito em relação a isso. Tipo, gente, como é que eu fiz isso, meu Deus? Mas enfim, eu entendi com o tempo de que era mais julgamento externo que estava me afetando por eu estar num momento vulnerável do que realmente quem eu era. Tipo, eu não casei com meu marido por visto, eu nem sabia o que era Austrália direito, nem sabia que isso aqui era bom de morar aqui, né? Eu conheci o Mitch numa cidadezinha de interior, ele tinha uma bicicleta e só isso. Ele era imigrante também na época, né? E aí eu venho pra cá pro povo falar que eu É casei por super de visto, por interesseira. Aí, dinheiro. ó. Pois é, super interesseira na bicicleta dele. Toma vergonha, assume aí. Exato. Mas então, é o que a gente estava falando no começo, né? A gente não pode mudar a percepção dos outros, mas a gente pode mudar como isso nos afeta. Então, foquei nisso e toquei minha vida. Pois é. E como então que normalmente, né, as pessoas acaba sendo mais fácil, né? Um meio de fazer amizades é na escola, né? Então, a galera vem pra cá fazer curso de inglês ou fazer curso técnico, encontra, né, grande parte das suas amizades nesse círculo. Eu, por exemplo, né, algumas das amigas que eu fiz quando eu cheguei na Austrália, na escola, eu tenho até hoje. Como foi para você, então, não tendo essa coisa tanto assim? Como foi para você esse processo de criar as suas amizades, não as amizades do seu marido que pode ter se desenvolvido em ser sua, mas as suas próprias que, né, não era de mais ninguém? Aham. Foi complicadinho também. Foi complicadinho, mas comparando com a Itália, eu achei mais fácil fazer amizade aqui com brasileiros, por causa do Facebook, das páginas do Facebook, a galera aqui é muito ativa, né? E também tem muito brasileiro em Sydney. Como eu não falava a língua, eu foquei em amizade brasileira, né?
para começo. E eu comecei a voluntariar para organizações brasileiras. Assim que eu cheguei, eu voluntariei para o BRACA, a primeira que eu voluntariei. Ali eu já comecei a conhecer algumas pessoas. E foi no grupo do Facebook dos brasileiros onde eu me enfiava em todo e qualquer evento que rolava, eu estava lá. Então, quando tinha encontro de mulheres, encontro disso, encontro daquilo, eu fui fazendo uma amizade aqui, algumas iam para frente, outras não e tal, mas eu tive muita sorte de encontrar um grupo de amigas maravilhosas que não importam para onde eu for ou para onde elas forem, espero que ninguém vá para lugar nenhum, todo mundo fique aqui, mas eu vou levá-las no coração para sempre, Bom, já porque foram, né? Já algumas teve já. umas que foram. Nem me fala, nem me fala. Mas a gente continua com um contato muito grande, assim, muito, muito ativo, que é ótimo. Mas, então foi isso. Eu acho que uma grande, grande, grande ajuda foram os grupos de brasileiros no Facebook. Foi o que me salvou, estando aqui naquela confusão que são os primeiros anos no país novo, né? Tá vendo? As redes sociais, gente, sendo usada de uma maneira boa, ela serve para, nossa, para muita coisa. Eu também já também fiz grandes amigas aí através das redes sociais, então só saber filtrar e usar, né, pro bem. Uhum, com certeza, é isso aí. Bom, e seu marido com essa veia, vamos dizer assim, um pouquinho imigrante também? Vocês têm vontade de talvez explorar, de ir para algum outro lugar, ou talvez, né, para o seu caso, retornar para o Brasil e ele para lá, ou Austrália, você acha que, pelo menos por um momento agora, é o lugar de vocês? Eu diria que a Austrália, por enquanto, é o nosso lugar. Tanto eu quanto ele, ficamos 5 anos na Europa. Eu já estava querendo ou voltar para o Brasil para me acalmar um pouco, assim, poder ter um cantinho para chamar de casa. E ele também já estava um pouco de saco cheio de morar na Itália, ter que renovar visto todo ano e tal. Ele também estava planejando voltar para a Austrália para dar uma acalmada. Então, eu acho que nós dois estávamos com essa vontade de ter uma casa, né? Não viver com uma bolsa de viagem, só isso. Aí a gente veio para a Austrália e tal, e desde então eu comecei a estudar. A gente considerou voltar para a Europa por um tempo, mas aí eu já estava, né, gostando da faculdade, não queria mais sair. Ele também tem um trabalho que ele gosta muito de fazer, e agora eu consegui esse trabalho como community worker. Então, assim, agora, né, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, quando começa a viajar é difícil parar, né? Mas por enquanto, os planos são ficar por aqui. Mas daqui a alguns anos ninguém sabe, né? É muito complicado saber, né? É, e você tem vontade de, pelo menos, passar uma temporada assim no Brasil, morando de novo? Eu tenho. Se eu conseguisse, sei lá, um projeto social para eu ir para o Brasil para trabalhar e o meu marido, como ele é acadêmico, ele pode tirar um ano sabático, né? Tipo uns 6 meses para trabalhar em outro país. A gente considera. Não é para agora e acho que nem vai ser para os próximos anos, assim. E se a minha vida é muito assim, tipo, eu não faço planejamento longo. Eu vou meio que vivendo assim. Se as condições vierem e forem quase, não diria ideais, porque nenhuma condição é ideal, né? Mas se for muito bom, uma oportunidade muito boa da gente ir para o Brasil, acho que a gente vai por um tempo, depois volta. Mas por enquanto a gente está por aqui e a ideia é ficar por aqui. E o português dele, dá para ele morar no Brasil? Ixi, então ele adora música brasileira, né? E ele gosta muito de MPB e tal. Então o português que ele sabe é uns português assim muito de MPB. Ele veio outra vez pra mim e falou com aquele sotaque dele: Amor, a gente nasce e já começa a morrer. Aí eu falei: Que isso, homem? Então onde tu tirou isso? Aí era um pedaço de uma música. Não sabe pedir um ovo frito, mas sabe dizer que a gente nasce e já começa a morrer. Então esse é o português dele. Vai ser filósofo lá no Brasil. Gente, Mas que tô brincando. incrível. Nossa, olha, profundo. Profundo. Como ele fala italiano, ele entende muita coisa e se vira assim, né? Mas talvez o Brasil seria até bom para ele realmente praticar e aprender, né? É, do mesma maneira, né, que tanta gente, né, eu inclusive, né, a gente vem para cá para se inserir na cultura e poder melhorar nosso inglês, né? A lógica é válida, não importa a língua, né? Exato, é isso aí. Ai, Gabi, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua presença. Mas antes da gente terminar, então vamos para a nossa lupa cultural, aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizado por mulheres.
E o que você conseguiu organizar e planejar pra gente? Ai, gente, eu nunca sei o que falar nessas horas. Eu até ia te falar isso no começo e esqueci. Eu não sei o que indicar. Olha, te mandei no Instagram, Me mandou que no era pra Instagram. Ai, meu Deus. Ei, era pra você colocar. Olha, eu aqui falando a sua indicação. É porque eu não sei qual que é e eu gostaria de saber. Você tem uma foto com uma camiseta super legal e alguém te perguntou que camiseta que era essa e você foi lá e perguntou: ai, vou te tagar no Facebook, que a sua camiseta No Human Being is Illegal. Ah, é verdade. Então, essa camiseta eu comprei num fórum socialista que teve aqui em Sydney. Então, eu não sei exatamente de quem. Tu tá tentando me ajudar e eu não tô colaborando. Tá. Ai, gente, eu posso te mandar por e-mail depois? Não, olha, coisa feia. Você não tem nenhuma amiga super legal, empreendedora aí? Meu Deus, tô Tem, até que eu sei suando. Tô até também. suando. Ah, tenho! Tô até suando de nervoso. Tá vendo? Tô dizendo que eu sou distraída. Eu tenho, eu vou indicar então a Mari. Deixa eu ver aqui qual é o nome do Instagram dela, que ela é maravilhosa. A Mari, eu sei, eu boto ela aí no Instagram dela Isso. certinho. O que que a Mari faz, Gabi? No Instagram dela é mari.sunshine.zumba. Ela é instrutora de zumba, mas assim, a melhor do mundo. Ela tem uma energia que não tem igual. Ela é muito maravilhosa. Tem outra pessoa também. Deixa eu ver. Gente, tu vai editar isso, né? Não vai deixar que eu que não sai. Tem uma outra menina também, a Shana Cunha. Ela começou um business de óleos essenciais e tal, e ela tá no comecinho. Seria legal, acho, dar um suporte aí pra ela, uma ajuda. Ai, meu Deus, será que eu tô esquecendo? Uma curiosidadezinha rápida aí sobre a Shana. Ela foi minha gerente quando eu trabalhei no Captain Cook Cruises em 2008, se eu não me engano. Sério? Olha que coincidência! Pois aí, né, ela saiu de lá, eu também. E aí, o ano passado, acho que foi final de 2019, mas reencontrei mesmo no ano passado. Ela mora, ou morava em Zetland, no mesmo bairro que uma grande amiga minha. E aí, a gente se encontrou ali no parque de cachorro, porque os cachorros estavam tudo brincando junto. Ai, que legal! Ela tem uma cachorrinha, né? É verdade, é. Que Sim. coincidência, gente, não sabia. Guria, tá vendo? Ó, eu sou desligada, mas quando a gente começa a falar, eu lembro. Eu tenho muitas pessoas empreendedoras. Tem a Juliana Bertoli, que ela é consultora de imagem e tal, e ela faz aquele negócio de cor, sabe? Maravilhosa, maravilhosa. Ela é amiga minha graças à internet. Ah, é? Eu fui para um Easy Shopping com ela, para ela ajudar a comprar roupa. Essa blusinha aqui, inclusive, tá na minha paleta de cores, tá bom? Então tá lindo, maravilhoso. Eu tenho a minha personal trainer é brasileira, Joana, deixa eu só ver o nome dela aqui, que ela é maravilhosa, Joana Starrelin. Ela faz consultoria online, é um malho de casa. Ela conseguiu um poder mágico aí, não sei de onde ela tirou, que tá conseguindo fazer malhar quase todos os dias há 5 meses. Isso é incrível. Poderosa ela. A Marcele Carvalho é uma maquiadora maravilhosa. E agora eu vou te descer tudo. A Ruane Andrade, uma Pois fotógrafa é, maravilhosa. gente. Que bom que tu insistiu, tá vendo? Ai, ó, tá vendo? Só precisa dar uma cutucadinha aí, ó. Você, infelizmente, não deu a indicação que eu queria, porque né, não deu, mas olha o tanto de mulher Já maravilhosa chegou. que tem. É isso, que bom. Ah, espero que eu não esteja esquecendo de nenhuma amiga. Não, agora eu tô aqui me sentindo super mal, porque eu tenho uma indicação. Mas tu indica toda hora? Não, não tem, né? Pois é, gente, eu tô gastando minhas indicações, viu? Porque, obviamente, esses episódios irão ao ar ao longo de março, mas eu estou gravando 4 episódios em 3 dias. Meu Deus. Então eu tô assim, nossa, squeezing todo o meu, como eu tava em processo, ainda estou em processo de mudança de casa e de estado, tá um pouquinho complicado de eu consumir, né, conteúdo no Hum, momento. Então ali tá meio ai, difícil. meu Ah, pronto, ó, lembrei de mais uma. Pronto, serão duas agora. A primeira indicação, bom, ambas indicações foram, olha que maravilha que é a rede, né? Indicações de amigas minhas.
A primeira é um CD que está disponível no Spotify, que é o Doralice no estúdio Show Livre, e é um disco ao vivo, que é sensacional, que uma das músicas que tem, que espero que você conheça também, que é a versão, vamos dizer, versão feminista da música Mulheres, Ah, já ouvi, aham. Ah, eu vou ouvir de novo. tem essa música lá e várias outras, todas um pouco nessa pegada e um pouco mais feminista e uma voz assim sensacional dessa mulher. E a outra indicação, porque né, podcast é a coisa que eu mais consumo. Tava meio órfã de podcast agora nesse começo de ano porque todo mundo tirou férias. E aí eu fui maratonar que é o Calcinha Larga, que, em grandes aspas, é um podcast sobre maternidade. Eu não sou mãe. Sorry, marido, mas eu não tenho interesse também. E, Somos né? duas. Mas, assim, o episódio não é só sobre maternidade. A Real Mother tá nele. A Tati. É Tati Bernard? Alguma coisa assim, Tati. Colunista da Folha. Uhum. Sensacional também. Então, mano, e várias das coisas que elas falam, né, não é só sobre maternidade, mesmo as que são sobre maternidade, até você acaba se identificando bastante. E é muito assim, e elas são bem escrachadas, é super divertido, eu dou risada andando no meio da rua, a louca. Então, vale muito a pena. Aí depois no post a gente coloca aqui todas as arrobas, porque, né, Gabi foi assim e né, me deu um monte aqui do nada, que nem ela estava esperando, só algumas que eu conheço, então eu vou ter que pedir os arrobas aí offline. Vou te dar, com certeza. São todas maravilhosas. Ai, são mesmos. Bom, obrigada a todas, então, que escutaram até aqui. Em caso tenham gostado desse e também dos outros episódios, compartilhe com suas amigas, familiares e colegas de trabalho. E se quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por @mulherespodcast. Obrigada e até o próximo episódio.